seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício. Um exercício que trata de área total e volume de um poliedro, na verdade um tetraedro. O exercício diz o seguinte: determine a área total e o volume de um tetraedro regular de aresta 12 centímetros. Então nós temos ali já desenhado um tetraedro. Lembra que um tetraedro é uma figura de 4 faces. Se é um tetraedro regular, são 4 faces triangulares. E as suas faces têm todas as arestas com a mesma medida, então são triângulos equiláteros. E aqui, nesse exercício, nós vamos fazer uma revisão de triângulos equiláteros. Nós vamos precisar de muitos detalhes sobre triângulos equiláteros. Vamos recordar um pouquinho sobre triângulos equiláteros. Imagine aqui um triângulo equilátero de lado L. Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero de lado L. Então, seus 3 lados têm a mesma medida. E nós vamos começar a trabalhar com o Teorema de Pitágoras para recordar algumas formulazinhas. A primeira formulazinha que nós vamos recordar é a altura de um triângulo equilátero. Lembra que a altura H de um triângulo equilátero é uma linha que corta esse triângulo ao meio aqui. Então essa aqui seria a altura H desse triângulo equilátero. Então ela divide a base em 2 partes iguais, formando um triângulo retângulo, né? Nós temos um triângulo equilátero dividido em 2 partes iguais, então um triângulo retângulo aqui, com hipotenusa L. A base aqui é metade de L sobre 2 aqui, a altura H. Se você aplicar o Teorema de Pitágoras e calcular H, você vai ter a primeira formulazinha importante que nós vamos usar, que é a altura H. A altura H tem um triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. Primeira formulazinha importante. Segunda formulazinha importante é a área. Lembra que a área é base vezes altura dividido por 2, né? Então você tem base, que é L, altura, que é L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então L vezes L ao quadrado, divide por 2 duas vezes sobre 4. Então você tem a segunda fórmula importante, né? Aplicação da formulazinha da área de um triângulo. A área de um triângulo equilátero, é L vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então nós temos aí a segunda formulazinha importante que nós vamos usar aqui, que fala de área. Outro detalhe importante que nós vamos usar no triângulo, que é o seu centro. Porque num tetraedro regular, a altura do tetraedro, que eu vou precisar para calcular o volume é a área da base vezes a altura, eu vou precisar da altura do tetraedro. A altura do tetraedro ele cai no centro de sua base. Como a base é um triângulo, nós temos um centro aqui, né? Um centro. Esse ponto aqui, a gente pode chamar esse ponto aqui de ponto G, né? Porque na verdade é o baricentro que coincide com o centro, coincide com o circuncentro, coincide com o ortocentro no triângulo equilátero. Então esse ponto é importante. E a distância, né? A distância dele para o vértice ou para a base forma uma proporção de 2 por 1. Então essa medida aqui é o dobro dessa. Então essa distância daqui, desse ponto G até a base, é 1/3 da altura. E a distância do ponto G até o vértice é 2/3 da altura. Então aqui você vai ter nesse pedacinho H sobre 3 e nesse pedacinho 2H sobre 3. Então esses detalhezinhos vão todos aparecer ali. Vamos começar a resolver o nosso exercício. Com essas formulazinhas dá para resolver. Determine a área total. Então a área total, né, é a soma das áreas de suas faces. Eu tenho 4 faces, então 4 vezes. E cada face é um triângulo equilátero. Então se cada face é um triângulo equilátero, cada face tem área L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então 4 vezes L ao quadrado. Lembra que nesses triângulos equiláteros aqui, os lados são as arestas que medem 12 centímetros, né? As arestas medem 12 centímetros, então L ao quadrado é 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra? L ao quadrado, o lado do triângulo equilátero
Nesse caso é a aresta, né? A aresta do tetraedro, que é 12. Então 12 ao quadrado raiz sobre 4. Simplifica a sentença. Esse 4 cancela com esse. Então a área total é 12 ao quadrado, 144, raiz de 3 centímetros quadrados, certo? Bem, e o volume? Para calcular o volume, tem que lembrar que o volume de um sólido, como essa pirâmide aí, por ser uma pirâmide, o volume da pirâmide P envolve a área da base vezes a altura, mas não é simplesmente a área da base vezes a altura, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então seria a área da base vezes a altura H desse sólido dividido por 3. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, para calcular o volume da pirâmide, eu tenho que saber a altura da pirâmide. A área da base eu sei, né? Porque a área da base ela é o quadrado raiz de 3 sobre 4. A base é um triângulo equilátero de lado 12. Mas e a altura da pirâmide? A altura da pirâmide é uma linha que sai do seu vértice e atinge a sua base exatamente no centro da base. E lembra que essa aqui seria a altura, né? A altura H da pirâmide. E lembra que nós falamos sobre a altura, né? O centro da base. O centro da base divide a altura do triângulo equilátero, que é L raiz 3 sobre 2, em duas partes. 1/3 e 2/3. Virado para o vértice, parte maior, 2/3. Virado para a base, parte menor, 1/3. Se nós pegarmos aquele ponto ali e montarmos um triângulo, lembra que a altura é um ângulo reto, forma um ângulo reto com a base. Se nós formarmos um triângulo retângulo aqui, olha, com esta parte aqui, e esta aresta, nós temos como calcular o valor da altura da pirâmide H. E aí é só aplicar a formulazinha, 1/3 da área da base vezes a altura. Lembra que essa medida aqui é 2/3, né? 2/3 da altura desse triângulo equilátero que forma a base. Então nós podemos calcular essa medida. Vamos chamar essa medida aqui de x. E essa medida aqui é 12, né? Que é uma aresta dessa pirâmide. Bem, quem é x, né? X, que eu vou precisar calcular, né? É essa medida aqui, é 2/3. É 2/3 da altura desse triângulo equilátero que forma a base da pirâmide. A altura, no caso, é L, que é 12 centímetros, 12, raiz de 3 sobre 2. Simplificando, né? Esse 2 aqui desaparece, 12 por 3 vai dar 4, e nós temos que o x é 4 raiz de 3 centímetros. Com isso eu posso calcular o H, né? Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo, então a hipotenusa ao quadrado, 12 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Então H, a altura da pirâmide ao quadrado, mais x, que é 4 raiz de 3 ao quadrado. Então nós temos aí, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue achar o valor de H. Bem, então 12 ao quadrado é 144, que é igual a H ao quadrado, mais 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 vezes 16, 48. Então o nosso H ao quadrado é 144 menos 48. Então o nosso H ao quadrado ele é igual a 144 menos 48 é igual a 96. Então isso aqui é igual a 96. Então o nosso H é a raiz quadrada de 96. Tendo H, a gente já pode aplicar aqui na nossa formulazinha, né? O volume da pirâmide. O volume dessa pirâmide P
é 1/3 vezes, lembra, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é a área de um triângulo equilátero do lado 12. Lembra que a área da base é L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Então L ao quadrado é 12 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vezes, né? Vezes a raiz de 96. Então o volume dessa pirâmide P vai ser, fazendo as continhas, isso aqui vai dar 12 ao quadrado é 144 vezes raiz de 3 vezes raiz de 96 dividido por 12. 3 vezes 4, 12. 144 por 12 vai dar 12. Então, o volume da pirâmide vai ser 12 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 96. Lembra que 96, né, dá para fatorar. Se nós fatorarmos 96, fazendo as continhas, nós vamos ter o seguinte resultado. O volume da pirâmide vai ser 12 vezes a raiz de 3 vezes fatorando 96, que é 2/5 vezes 3. Bem, 2/5 vezes 3, 2/4 potência sai da raiz, fica a raiz de 2. Então nós vamos ter aqui, ó, 2/4 potência sai da raiz como 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 12 é 48, vezes, o que sobrou? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3, vezes raiz de 2. Então nosso volume da pirâmide, no final das contas, é 48 vezes 3, é 144. Raiz de 2 centímetros cúbicos. Então esse seria o volume dessa pirâmide, né? Cuja base é um triângulo equilátero que mede 12 centímetros de lado. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.